sincero. Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Olha só, sempre, para ajudá-los a entender o que tem acontecido também com os casos da vida real, para que você já, se tem interesse de entrar nessa mobilidade, você possa conhecer um pouco das situações que muitos desses clientes passam. E nesta de hoje, vamos falar aqui já de alguns probleminhas que começam a aparecer em relação à garantia. E a partir do próximo ano, nós veremos muito mais casos como esses. E aí é onde você já tome as suas precauções, previna-se e prepare-se para, se caso algo semelhante acontecer com você, saber o que fazer. Aqui esse cliente fala o seguinte: garantia da bateria do BYD One Pro, perda de eficiência e cobertura ilimitada. É do Rio de Janeiro, da BYD One Pro, aquele carro que eu jamais recomendaria no preço que está, e acredito que ele deveria custar no máximo R$120 mil, quando zero, não mais do que isso, né? Imagina 182, aí é loucura. Você quer entrar na eletrificação do jeito certo? Não sabe se precisa comprar um carro híbrido plug-in? Não sabe se precisa de um híbrido HEV, ou até mesmo um 100% elétrico? Garantia, pós-venda e pegadinhas. Tudo isso eu posso te explicar e te ajudar a fazer uma compra consciente e, quem sabe, economizar milhares de reais. Por isso agora, clica no link aqui na descrição e no comentário fixado e fale comigo diretamente no meu WhatsApp. E ele diz o seguinte: cogito então adquirir um BYD One Pro e atualmente estou pesquisando sobre o veículo e principalmente sobre as suas características e garantia. Ou seja, então ele não tem um BYD One Pro e ele quer ter aí mais informações sobre o produto. Legítimo, também é possível que você faça esse tipo de reclamação aqui no Reclame Aqui. E eu sempre falo para vocês que aqui o conteúdo, a história, as imprecisões ou precisões é de responsabilidade do cliente. Eu sempre deixo aqui as portas abertas para que as empresas também deem um outro lado da sua história e tenho meu canal sempre à disposição para colocarem os fatos também do lado delas. A BYD apresenta então no mercado consumo informado que esse veículo é equipado com uma bateria Blade de 45,1 kW com autonomia de carga de 250 km pelo metro, que promete uma enorme vida útil de cerca de 5.000 ciclos de carga e descarga. Ponto. Vou chegar aqui, ó. Beleza, 1 metro, 250 quilômetros. Agora, essa questão de ciclos, meus amigos e minhas amigas, vocês, não sei quem é que fica a divulgar essas lorotas, sabe? Isso aí é uma falácia do tamanho de um trem. Vejam bem, existem ciclos para as baterias? Uma programação existe, mas isso depende de uma série de circunstâncias. Modo de uso, estilo de carregamento, não tem como precisar isso, tá? Pode ser mais, menos, e é por isso que a própria marca tem lá suas restrições em relação à capacidade de carga, que é aí onde o bicho pega. Também ele fala que a BYD apresenta com promessa de 8 anos de garantia da bateria, sendo 6 anos do veículo. Isso mesmo, mas para uso particular, uso comercial já não é a mesma garantia. E ele ficou entusiasmado com tais informações até ler os termos impostos no certificado de garantia. Ao ler os termos impostos pela BYD de 8 anos de garantia da bateria, não oferece cobertura se a bateria perder eficiência em 40%. Isso mesmo, se perder cerca de 40% de autonomia, não tem garantia. Bom, vamos lá, eu já falei sobre isso, talvez ele assista o meu canal. Provavelmente ele deva assistir alguma coisa semelhante, porque eu sou o único que fala sobre isso. E falei desde o começo. A BYD tem lá, então eu vou botar aqui na tela para vocês, ela tem lá uma restrição, uma limitação em termos de garantia, que se o durante o tempo de garantia estabelecido pela BYD, de 8 anos sem limite de quilometragem para o uso particular e 8 anos com limite de quilometragem de 500 mil quilômetros para o uso comercial, se durante esse período você perder 40% da capacidade de carga, o que é capacidade de carga? É a forma como a bateria vai reter esta carga lá. Então você pode perder 40% de tudo que a bateria antes entregava a 100%. Se chegar até 40%, não vai trocar bateria, você não vai chorar, você não vai reclamar, porque faz parte da condição química, física e de todos os elementos compostos por uma bateria de lítio, de LFP. E aí,
Isso está lá no manual, eu já mostrei para vocês. E essa degradação, essa perda de capacidade pode acontecer mais rápido ou mais lentamente. Isso depende muito de vários fatores. E, de fato, isso está lá. E ele fala, achei isso um absurdo. Tal imposição está me fazendo mudar de ideia sobre a aquisição do veículo. Um exemplo que se eu compro um carro em 1 ano de vida útil, da bateria cai depois 40%, eu ficarei sem garantia. Imagina a revenda daqui a alguns anos. Diante disso, ele espera de estar equivocado sobre a cláusula de garantia e aguarda contato da BYD para esclarecimento. Não, ele não está equivocado. Pode acontecer? Pode. É improvável que aconteça assim durante 1 ano, né? Isso aí normalmente há estudos e ao longo do tempo, mas não há como a BYD e ninguém garantir que vai acontecer em 2, em 5 anos. Né? E vai depender muito do tipo de uso, estilo de uso, como você faz ali as recargas, se você deixa o seu carro parado muito tempo, sem andar, se você anda muito ali na reserva, com 5%, 10% o tempo todo, e uma série de outras questões, né? Velocidades constantes, estrada, tudo isso vai interferir na perda da capacidade. Está lá no manual, eu já fiz vídeo aqui aos montes sobre esse tema. E não é mentira, está lá. A própria BYD, então, respondeu aqui ao Vinícius, né? E ela diz o seguinte, conforme descrito no manual, na página 34, olha só o que diz a BYD, conforme descrito no manual de garantia do modelo, na página 34, pode ser do Yuan Pro, né? No caso, a página pode ser diferente, mas o quadro, né, de diferenças é o mesmo. E ela diz o seguinte, é considerada então condição de carga normal da bateria, cobertura de até 60% da sua capacidade máxima da bateria durante o período de garantia. Uso normal, ela fala aqui, né? Então, do uso normal e do uso comercial, que tem diferenças, como eu falei para você. Mas ela diz aqui, cobertura de até 60%, ou seja, pode perder 40%. Eu já tinha dito para você, e este cliente, que provavelmente é futuro cliente, que me acompanha, está correto na observação. Com relação à cobertura, a garantia contempla falhas ou defeito de fabricação, mas isso não é uma falha nem um defeito. Isso aí é uma característica da bateria, ok? E aí eles falam que dão suporte, criaram aqui um protocolo, mas fica por aí, é apenas só uma resposta. Eles, a palavra garantia, então, né, o próprio reclamante, garantia significa que a marca assegura o pleno funcionamento do seu produto durante o período coberto. O tratamento do assunto deve ser repensado. Não vai repensar porque você quer. Quem tem que mudar de árvore é você, não a árvore mudar de lugar. Por isso que eu falo, entrou sem ler, sem se informar e não acompanha conteúdos para te ajudar a entender tudo isso, como é o meu caso, depois não adianta chorar o leite derramado. Pelo menos você não comprou antes de ler as informações, né? E bom, e a empresa novamente responde a ele, informa sobre os mesmos itens aqui, ó. Condição normal de carga da bateria, cobertura de até 60% da capacidade máxima de bateria durante o período de garantia. Enfim, repete ali as mesmas coisas para ele. Né? Fica bem claro, né? E eu mostrei aqui para vocês, ó, e repito aqui na tela, essa informação está lá no manual. Se você não leu, aí não é problema de ninguém, é problema que você não leu, não é culpa da empresa. A empresa te avisou, disponibilizou e você não se informou. Menos mal que aqui esse cliente ainda, né, buscou essas informações, o que não é tão simples assim. E por isso eu sempre falo, você quando vai entrar na eletrificação com marcas novas, é uma marca que chegou recentemente aí, não tem nem 3 anos, né? Então, você tem que tomar uma escolha, você tem que tomar cuidado, você tem que saber onde você põe seu pé. E daqui a 3 anos, quando você comprar hoje, daqui a 3 anos, muitas das garantias vão acabar e é por isso que você tem que ficar esperto, meu amigo carioca. E um abraço para os meus amigos lá do Rio de Janeiro, que tem muitos clientes também. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Espero que você também tenha entendido já com a própria palavra BYD. Aí não vai aparecer o Zé Gotinha para falar aqui que, porque está perseguindo, porque eu não tenho nada contra nenhuma empresa. Vai te catar, não tenho nada contra nenhuma empresa. Eu só gosto de que as coisas fiquem claras e que você, se quiser ser enganado, siga em frente. É um problema seu. Se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, fui.